Olá, queridos, tudo bem? Graça e paz da parte de Deus. Merisvaldo Souza falando aqui. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Através desse vídeo, hoje eu vou falar sobre a vontade de Deus sobre a vida de Abraão. Então, se você tem alguma curiosidade sobre esse assunto, sobre a vontade de Deus para com a tua vida, para com a sua família, para com o seu ministério, para com os seus sonhos ou projeto de vida, fica nesse canal que eu tenho uma resposta para você através de um ensino maravilhoso que nos concede a palavra de Deus, tá bom? Então, se você gostar desse conteúdo, deixa eu te pedir, dê um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que você seja notificado de toda vez que eu postar um vídeo aqui na plataforma, tá bom? E eu desde já agradeço por você por estar por aqui. Compartilha também esse vídeo aí com seus contatos, com seus amigos, né? Para que mais pessoas sejam beneficiadas através desse conteúdo. Assim, você vai estar também ajudando outras pessoas que precisam ouvir sobre esses assuntos tão benéficos que nos traz a palavra de Deus. Vamos ao vídeo logo depois da vinheta. Então vamos à palavra do Senhor? Gênesis capítulo 12. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo de número 5, tá? Está escrito assim, ó. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, a sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Versículo 6. E passou Abraão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. Versículo 7. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Glórias a Deus. Amados, vamos entender um negócio aqui. Primeiro, Abraão, ele fazia parte da descendência de Sem. Olha que coisa linda. Noé tinha 3 filhos: Sem, Cã e Jafé. Da família de Sem, Deus resolveu levantar um homem para construir para ele uma nação, para construir para ele um povo. Não é que Deus não amasse os outros, não é que Deus não ia fazer também que os outros se tornassem a sua geração, mas ele começa primeiro pela descendência de Sem. Então, lá na frente, né, nasce um homem da descendência de Sem chamado Terá, e Terá tem 3 filhos: Abraão, Naor e Harã. Deus resolve escolher Abraão para construir para ele uma família, para construir uma nação, para construir um povo. Logo está claro, Deus tinha um plano na vida de Abraão e ele não sabia. Olha que coisa linda. Tem um monte de gente que Deus tem um plano bonito. Deus tem um desejo bonito de te usar, de investir em você. Realize para Deus, né? Uma obra, um sonho, um trabalho, um projeto. E você não sabe. Como Abraão também não sabia. Então Deus falou com ele. A forma com que Deus falou aqui, Moisés não escreve no livro. Mas está escrito assim, ó: ora, o Senhor disse a Abraão. Deus conversou com Abraão. Todo cristão, ele precisa passar por essa experiência. Tipo, Deus falou comigo. Deus fala através da palavra? Sim. Deus usa profeta? Sim. Deus fala através de sonhos? Sim. Revelação, visão, êxtase. Existem várias formas de Deus falar. Mas tem uma forma típica, que é a forma da intimidade, onde o pai conversa com o filho.
o particular do pai com o filho, que foi isso que aconteceu com Abraão aqui, Deus falou com ele. E Deus aqui não usa profeta, Deus mesmo que conversa. É errado usar profeta? Não, sem problema nenhum. Só que Deus não quer usar esse método de falar através do profeta com Abraão, até porque naquela época não havia ainda implantado o ministério do profeta, entende? Já havia profetas, por exemplo, Moisés foi um profeta, ele profetizou, entende? Noé também foi um profeta, porque Noé profetizou que ia acontecer coisas e de fato aconteceu, mas ainda não havia implantado o ministério, porque profeta naquela época era um ministério, entende? Então Deus falou com Abraão. Todo filho tem que ter essa curiosidade. Eu preciso ouvir a voz do meu pai. Eu preciso entender quando o meu pai fala comigo. Todo filho tem que ter isso. Grave aí, tá? Você que é filha de Deus, você que é filho de Deus, você tem que entender que você precisa entender o seu pai. Tem que ter um particular com ele, para você conversar com ele e ele conversar com você, os dois trocar diálogo, entende? Foi o que aconteceu com Abraão. Versículo 1, ora, o Senhor disse a Abraão. Então Deus falou com Abraão. Deus conversou com Abraão aqui, lá no particular da vida dele. Só ele e Deus teve uma conversa com ele. E a conversa que eu gostaria de fazer uso dela aqui para nós, porque é aqui que vai revelar o segredo. É aqui que Deus vai abrir o leque da revelação, para nós entender a vontade de Deus que estava escondida e Abraão não sabia. Para você que não sabe, revelação é a mesma coisa que esclarecimento ou tornar claro. Deus tinha uma vontade na vida de Abraão, um plano, e ele não sabia. Deus revelou, ou seja, tornou claro, esclareceu para Abraão a sua vontade. E lá na frente ele revela para Moisés, Moisés escreve num livro, e agora nós temos informação a essas revelações que Deus passou para Abraão. Glórias a Deus, e que também acontece da mesma forma na nossa vida. Amém, amados? Primeira vontade de Deus revelada aqui: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Sabe o que Deus está dizendo para Abraão? A vontade de Deus para Abraão? Primeiro, que Abraão renunciasse. Meu amado, esse processo da renúncia não é fácil não, tá? Agora veja o que Deus quer que Abraão renuncie: a casa do pai. A gente sabe que morar na casa do pai é muito bom. Eu lembro disso. Meu amado, quando eu saí da casa do meu pai, sabe por quê? Porque na casa do meu pai eu não pagava aluguel. Na casa do meu pai eu não comprava 1 quilo de açúcar para botar dentro. Meu pai comprava tudo. Entende? Eu nunca comprei 1 quilo de arroz na casa do meu pai, ele comprava tudo. Comida na mesa, porque minha mãe fazia comida na mesa. A minha cama, minha mãe preparava o quarto, forrava tudo bonitinho, a gente dormia. Eu não sabia o que era pagar um talão de água, de luz. Meu pai bancava tudo. Olha que vida fácil. Na casa do pai, meu amado, tem uns pais por aí, paga a faculdade do filho, escola, e bububu. Isso é bom? Lógico, é bom. Olha que conforto, que maravilha. Só que o filho nunca aprende a responsabilidade de ser pai. Ele sempre vai entender que ele é filho e que ele é dependente de alguém. Já o pai não. O pai tem que entender que ele é o provedor, é aquele que busca a solução, é aquele que quer ver as portas se abrindo, é aquele que sai da zona do conforto e vai fazer as coisas acontecer. Abraão era aquele que me dá. Ele nunca fazia as coisas acontecer. Estava lá no conforto da família, e que tudo bem, e que papapá. E aí Deus falou: filho, renuncia a isso, porque eu tenho um plano para você. E o plano que eu tenho na sua vida, você vai ter que ser um terá da vida, você vai ter que ser o criador, você vai ter que solucionar os teus problemas, você tem que ter saída para os teus problemas, você vai ter que se virar, tá? Então saia desse conforto do papai e venha para cá, para o outro lado, porque eu vou construir uma família para mim e eu vou usar você. Louvado seja Deus. Abraão tem que renunciar à casa do pai e sair da casa do papai e da mamãe. Não é fácil não. A gente que está lá, conforto, tudo bom. Eu fiz isso um dia, e quando eu fui morar sozinho, aí eu entendi o que meu pai passava, entende? Falei: meu Deus do céu, que tanto B.O. Que tanta dificuldade. Vence um monte de boleto no final do mês, né? E você tem que se virar mais ou menos que nos 30, porque tem que pagar os boletos, não tem jeito, eles vencem, né? É uma responsabilidade diária.
E aí Deus não achou que estava bom, além de eu ter meus boletos, minha família, minha vida, papapá, ele ainda me colocou no ministério pastoral. Tem um monte de gente que eu tenho que tomar conta, eu tenho que orar por eles, tenho que orientar, tenho que abençoar. Mas por que eu estou aqui? Porque eu quero que o bem-estar de Deus seja também na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Além de Deus me ensinar a cuidar da minha vida e da minha família, eu ainda tenho que ser um canal de Deus na vida de um monte de gente. Era isso que Deus queria que Abraão fosse. Então, saia da terra, da sua parentela, da casa do teu pai, porque eu vou te levar para uma terra diferente, eu vou te levar para um estilo de vida diferente que você nunca viveu. Renuncie à casa do pai, ele tem que sair. Primeira revelação, Deus queria que Abraão aprendesse a lição da renúncia. Tem um monte de coisa na nossa vida que para Deus operar você tem que renunciar, tá? As vontades da gente é meio que maluca. Se você quiser ser usado por Deus, pastor, eu quero ser usado por Deus, quero ser um pregador, eu quero ser um orador, eu quero que o Espírito Santo me usa, eu quero ser um canal do Senhor com as visões da palavra de Deus, então você tem que aprender essa visão da renúncia, tá? Então, isso já aconteceu comigo, por exemplo, domingo ou sábado, enquanto muitas pessoas vão para a lagoa, às vezes tomar um banho, nada errado, tá tudo certo, comer um churrasco e papapá, às vezes o pregador tem que estar orando, porque aqueles abençoados que vêm lá do churrasco, da praia e da lagoa, vão para a igreja à noite, e aí alguém tem que dar comida espiritual para eles, alguém tem que orar por eles, alguém tem que abençoar a vida deles. Lembra de Jó? Os filhos de Jó estavam lá no palácio, banquete tremendo, comendo, bebendo, farreando, alegre. Jó em casa pagando sacrifício. Sacrifício, meu amado, renúncia. Às vezes você tem que renunciar à festa, ao lazer, às suas vontades, os seus prazeres físicos para viver a vontade de Deus, para viver o chamado que Deus tem na sua vida. Amém? Então quem quer ser usado por Deus? Você tem que aprender a lição da renúncia, tá? Glórias a Deus. Pega essa palavra para a sua vida aí. Você que resolveu ser um canal de Deus, ser uma bênção. Então você tem que aprender a renunciar de vez em quando. Não é que você não pode, mas é que o que você vai fazer, a sua função é mais importante. O seu chamado é mais importante. Amém? Primeira coisa que Abraão tem que renunciar é isso aí. Primeira condição. Ele sai lá de Ur dos Caldeus. Quando ele chega em Aram-Padã, ele para, tá? Ele para e fica ali em Aram-Padã. E aí, Deus fala com ele pela segunda vez, dizendo: sai da casa do seu pai, Abraão. Você saiu de Ur dos Caldeus e parou aqui em Aram-Padã, porque Terá tinha umas terras ali em Aram-Padã. E ele ficou lá comendo, bebendo e satisfeito, vivendo com a esposa. E tá tudo bem aqui, eu tô no conforto da minha família, perto dos parentes, legal, tá todo mundo trabalhando, todo mundo conseguindo aí os seus espaços, e beleza. E Deus dizendo: sai do conforto aí, eu não quero que você, porque eu tenho que te levar lá pro Cavalo de Moré. Tem uma terra lá chamada Jerusalém, que você não tem nem ideia onde que é, mas é para lá que eu vou te levar. Os planos de Deus na sua vida só vai ser revelado quando você obedece o que Ele manda você fazer. Toma posse dessa palavra. Os planos de Deus na sua vida só será revelado quando você obedece aquilo que Deus manda você fazer. Até então Abraão não sabia onde era a terra, não tinha endereço da terra, não tinha nada, porque Deus não mostrou para ele. Só falou que ia dar uma terra, mas não mostrou para ele aonde que era. Ou seja, o dia de Deus esclarecer o seu ministério, o propósito, o plano, está inserido quando você obedece aquilo que Deus manda você fazer. Amém, amados? Louvado seja Deus. Pastor, a partir de hoje eu vou fazer tudo que Deus me manda fazer. Pois é, e aí a vontade dele vai ser revelada na sua vida. Lá na frente você vai ver que a vontade de Deus era melhor do que a sua. Eu louvo a Deus porque a vontade de Deus para a minha vida é muito melhor do que a minha própria vontade. As minhas vontades são meias que, entende? Não presta não. E eu tenho certeza que também as suas vontades são meias que não presta muito bem não. As de Deus são melhor. Amém? Segundo, versículo de número 2: far-te-ei uma grande nação. Deus revela um desejo que está no coração dele. Sabe o que é que Deus está dizendo aqui? Abraão, eu sonho ter uma nação para mim. Um povo que me adora, um povo que me entende, um povo que me segue, um povo que pratica os meus princípios, um povo que são meus amigos, são meu povo. Eu quero ter uma nação, Abraão. Eu quero ter uma nação.
Eu ainda não tenho uma nação. Eu quero ter uma nação. E sabe quem que eu escolhi para criar essa nação? Para começar, você. Pois é. Deus tem uma grande obra e Ele quer começar isso. E aí Ele pode escolher você para começar esse negócio. Amém? Louvado seja Deus. A cabeça de Abraão é pequena para entender isso aqui. Pastor, Deus quer criar uma nação. Quando nós estamos falando de nação, nós estamos falando de um monte de gente, tá? Lembra da nação brasileira? Já tem mais de 211 milhões de habitantes. Já passou de 211 milhões de habitantes. Olha, você já pensou uma nação dessa toda de Deus, fazendo a vontade de Deus, vivendo para Deus, adorando a Deus, praticando os princípios, servindo ao Senhor, debaixo do plano e do querer de Deus, e Deus começar isso por um homem. Esse era o plano de Deus na vida de Abraão, dizendo: eu quero ter uma nação e eu vou começar com você. Glórias a Deus. Terceiro, está escrito aqui, ó: e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Aqui tem um negócio que parece até exaltação. Deus está dizendo: eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. Se você renunciar à casa do seu pai, se você renunciar à sua parentela, se você renunciar aos seus confortos, se você renunciar à sua vontade e me dar o privilégio de eu construir uma nação, começando de você, eu vou te abençoar. Entende, amados? Que toda promessa de Deus tem 1, 2 ou 3 ou 4 condições. Se a gente viver essas condições, automaticamente as bênçãos vêm. Amém, minha querida, meu querido que está me ouvindo isso, entenda. Quando a gente vive essas condições determinadas por Deus, as portas automaticamente se abrem, as oportunidades chegam, as coisas acontecem, e aí você fala: pastor, o que está acontecendo com a minha vida? As oportunidades estão aparecendo, as pessoas agora querem me ouvir, ninguém queria me ouvir porque me achava chato, porque eu era problemático, e quando eu falava, as minhas palavras não impactavam as pessoas, só que agora as pessoas estão querendo me ouvir. Pastor, o que está acontecendo? É a mão de Deus na sua vida, movendo ao teu favor, fazendo com que as coisas aconteçam, para que o nome dele seja glorificado. É isso, meu querido, é a bênção de Deus na sua vida. E é isso que Deus está dizendo: eu vou te abençoar, Abraão, porque o segredo é ter uma vida abençoada, o segredo é ter uma casa abençoada, o segredo é ter uma família abençoada, o segredo é ter um ministério abençoado. Todo ser humano que não tem essas bênçãos de Deus, ele é raquítico, ele é crítico, pejorativo, chato, encrenqueiro. Quando você vê aquelas pessoas encrenqueiras, chatas, tóxicas, tem gente tóxica, meu irmão, que você encosta perto dele, ele te fere, ele te machuca, ele te faz chorar. São pessoas que não têm uma bênção interna de Deus na vida. Segue a sua própria natureza animal. Não tem aquela natureza pejorativa que só pensa em fazer o mal? Pois é, a natureza de Caim. Caim tinha essa natureza. No dia que ele tomou uma atitude, ele matou o irmão. Meu amado, que natureza que Caim tinha. Já Abel tinha a bênção de Deus no coração. Quem tem a bênção de Deus no coração é pacífico, é maravilhoso, ele não faz mal às outras pessoas e também não deseja mal às outras pessoas, pelo contrário, ele foge dos problemas que te prejudicam. Louvado seja o nome de Jesus. Abel pegou um presente tão lindo, levou para Deus, a inveja estava dentro do coração de Caim, aquele ódio pejorativo, miserável, foi lá e tirou a vida do irmão. Amados, de Caim para cá, o que apareceu de seres humanos que matam o outro por causa do ódio, por causa da inveja, não é brincadeira. Fuja dos invejosos, tá? Fuja da presença das pessoas sanguinárias, porque no coração dela tem ódio, e nesses corações só traz prejuízo para a vida das outras pessoas. Amém, amados? Louvado seja Deus. E é isso que Deus está prometendo a Abraão. Abraão, renuncia a casa do seu pai, a sua parentela, o conforto que você vive. Eu vou fazer uma nação de você e eu vou abençoar a sua vida. Acabou. Agora, a quarta vontade de Deus na vida de Abraão, essa é grande, tá? Essa é grande. Você sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo aqui, ó: engrandecerei o teu nome. Deus estava dizendo assim: eu vou mudar a tua identidade. Eu vou mudar a tua identidade. Você se chama Abrão, né? Quem colocou esse nome em você foi Terá. Pois é. Eu vou te colocar um novo nome. Eu vou colocar um aumentativo no teu nome. Eu vou engrandecer o teu nome, para você nunca mais ser esquecido. Ô glória!
Você vai ser lembrado por todo ser humano na face da terra. Você nunca mais vai ser esquecido. O seu legado vai ser tão grande que lá no século 21, na cidade de Linhares, na Rádio Cantar FM, eu já estou vendo um filho que eu tenho pregando a minha palavra e usando o teu nome. O nome dele é Merisvaldo. E aí você pode dizer agora: pastor, para de loucura. E eu vou te explicar. Em Apocalipse capítulo 3, Jesus falou: eu sou o alfa e o ômega. Aleluia. A palavra alfa e o ômega é a primeira e a última letra do alfabeto grego. Traduzido isso para o português, Jesus Cristo está em 3 posições verbais: alfa, passado; presente; ômega, futuro. Lá no grego, Jesus está no início e ele está no final. No português, Jesus está no passado, no presente e no futuro. Era Deus dizendo: Abraão, antes de você existir, eu já tinha esse plano na sua vida, porque você é da família de Sem. Oh, glória! E eu separei Noé e toda a sua família. Noé teve 3 filhos. Eu já separei um para construir um povo para mim. E você é essa pessoa que eu separei. Glórias a Deus. Era Deus dizendo: antes de você nascer, eu já tinha um plano na sua vida. Você acha que eu estou aqui por causa de quê? Você acha que você está aí por causa de quê? Porque Deus tem um plano na tua vida, meu querido. Deus tem um plano na sua vida, minha querida. Aleluia. Ele conhece a gente também no presente. Deus conhecia a vida de Abraão, que Abraão vivia lá em Ur dos Caldeus. Ele sabia de tudo, porque Deus sabe de tudo. Deus também conhecia o futuro de Abraão, o amanhã da minha vida e o amanhã da sua vida. Deus já sabe. Quando Deus falou assim: Abraão, eu vou engrandecer o teu nome. O teu nome de Abraão vai ser Abraão. Isso quer dizer que lá no futuro, depois de passar centenas de milhares de anos, vai ter um moreninho lá na Rádio Cantar, na cidade de Linhares, que vai lembrar do teu nome. Ninguém vai esquecer desse nome nunca mais. Até porque, a partir de hoje, você será patriarca desta minha nação. Logo Deus está dizendo: patriarca é a mesma coisa que pai de uma família, de uma grande família, ou pai de uma geração. Deus está dizendo: você vai ser o patriarca e eu vou ser dono dessa família. Então sabe como que vai ser meu nome? E sabe como que vai ser seu nome? Deus de Abraão. É assim que as pessoas vão te conhecer. Pronto, fechado. Abraão não conhecia isso. Não conhecia. Isso estava no coração de Deus. Deus tem vontades assim sobre a sua vida e você não conhece. Pastor, como que eu faço para conhecer tudo isso? Primeiro, quando Deus falar com você, Deus te dá uma palavra, Deus te dá uma ordem, como Deus deu para Abraão aqui. Viva isso. Renuncia. Abre mão das suas vontades para fazer a vontade de Deus. Abre mão. Ele só vai revelar isso para você quando você fazer o que Abraão fez. Abraão abriu mão. Glórias a Deus. Olha que coisa linda. Versículo de número 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus falou: as tuas causas e as tuas pelejas fica comigo. As tuas causas e as tuas pelejas deixa comigo. Quem abençoar a sua vida, eu abençoo também. Porque eu estou com você, entendeu? Agora quem te prejudicar vai se ver comigo. Vai se ver comigo. Agora quem é inteligente, não vai te prejudicar não. E nesse texto tem uma promessa para a minha vida e para a tua vida. E todas as promessas que Deus fez para Abraão, vale para mim e também para você. Por isso que hoje de manhã, lá no meu devocional, o Espírito Santo me mandou pregar sobre a vontade de Deus. Aleluia! Porque vale para você e vale também para mim. Deus está dizendo: Abraão, quem abençoar você, eu faço a mesma coisa na vida dele. Agora, quem te amaldiçoar, vai ter problema comigo. Então, se você fazer o que eu mando, deixa o controle da sua vida comigo, que eu garanto. Agora tem uma coisa linda. Os inteligentes, em vez de criar problema para você, vai te abençoar. E sabe o que vai acontecer com elas? Final do versículo de número 3. Está escrito desta forma: aleluia, e em ti serão benditas
todas as famílias da terra. Quando Deus está falando todas as famílias, Ele não está especificando família. Se é família nobre ou não nobre, se é família preta ou branca, se é rica ou pobre, se é família feia ou bonita. Essa família aqui não tem nome, é todas as famílias. Logo Deus está dizendo, quem ficar do teu lado, quem for sábio e te abençoar, ficar do teu lado, deixa comigo, essa família também vai ser bendita. As promessas que eu fiz a você, eu estou fazendo também para essas famílias. A bondade que eu fiz na sua vida, eu farei também na vida dessas famílias. O investimento que eu fiz na sua vida, também farei na vida dessas famílias. Bendito seja o nome de Jesus. Então as promessas que Deus fez para Abraão, também vale para mim e vale para você. Amém, minha querida? Porque Abraão foi o homem que Deus estava construindo uma família para ele. Eu tenho uma família. Você também tem uma família. E nós estamos em Cristo. Então nós fazemos parte da família de Abraão. Amém? E eu estou indo para o final aqui. Passar para você as últimas vontades de Deus revelada. Estava tudo no coração de Deus. Abraão não sabia. Imagine Abraão ouvindo tudo isso. Dizendo, pai, a minha mente é pequena. Eu já não estou entendendo isso aqui não. É tão grande que eu não estou entendendo. Amados, tem um monte de gente na terra que Deus mudou o nome, tá? Abraão foi um deles, Sara também. Ela se chamava Sarai, passou para Sara, por ser mãe de uma grande nação. Lá na frente, o neto de Abraão, Jacó, se chamava Jacó, recebeu o nome Israel. Lá na frente, a gente vê Deus mudando o nome de Pedro, né? Pedro se chamava Simão, Bar-Jonas, que agora é Pedro, quer dizer pedra, ministério forte. Deus estava trocando o nome de Pedro por causa do ministério que ele recebeu de Cristo. Lá na frente a gente vê Deus mudando a identidade de Saulo. Na minha forma de ver, se Pedro tivesse feito a vontade de Deus, Deus não tinha levantado Saulo. Poderia até ter salvado, mas levantado não. Antes de Deus mandar Paulo para ir para a Ásia, evangelizar a Macedônia, pregar no mundo do gentil, Deus mandou Pedro, porque Jesus fez uma aliança com Pedro. No finalzinho de 3 anos e 6 meses, Jesus preparando Pedro e todos os discípulos. Jesus sentou e falou, Pedro, você me ama? Ele falou, te amo. Tem certeza, Pedro? Tem. Então você vai fazer um favor para mim. Você vai apacentar meus cordeiros. Amado, sabe o que é cordeiro? Cordeiro é o filho das ovelhas. Logo Jesus estava dizendo, você vai tomar conta das crianças que eu colocar dentro da igreja. Eu vou encher a igreja de crianças e você vai tomar conta. É isso aí que você vai fazer. Cordeiro é filho de ovelha. Você vai cuidar quando essa meninada aí. Vai ter menino para tudo quanto que é lado. Você vai cuidar deles. Esse é o seu trabalho. Fechado, fechado. Te amo sim. Segunda pergunta. Pedro, você me ama? Ele falou, amo, Senhor. Você sabe disso. Você agora vai tomar conta das ovelhas. Você tomou conta já dos cordeiros. Agora você vai cuidar das ovelhas. Quem são as ovelhas? A mãe dos cordeiros. Os crentes, que é a gente. Você vai tomar conta desse monte de crente aí. Que eu vou encher a igreja e você vai tomar conta. Fechado? Fechado. Pedro, você me ama mais do que todos esses outros? Pedro ficou triste. Pensa comigo, supomos que você está numa reunião. Vou usar aqui a tipologia de Pedro lá. Tem 12 discípulos, certo? 11, porque um já estava fora, né? Tem 11 discípulos, Pedro lá. E aí, Jesus faz uma pergunta, você me ama mais do que todos esses outros aí? Não parece aquela coisa de superioridade? Tipo assim, Senhor, a gente é tudo do mesmo tamanho, sabe? João é meu amigo. Tadeu é meu amigo, né? Levi também. A gente é tudo. Eu não quero ser maior que eles. Também não quero ser melhor. Eu não vou colocar aqui o meu amor perto de João. Até porque João tinha uma intimidade maior com Jesus, sabe? João vivia grudado em Jesus ali, era bem íntimo, né? Pedro era meio sanguíneo. Não tem aquelas pessoas bravas? Pedro era assim, valente. Então, Senhor, se eu for colocar o meu amor por ti e o de João, não fica legal falar aqui no meio de todo mundo que eu te amo mais. Ele falou, você sabe que eu te amo. Não vamos discutir esse nível de amor não. Jesus falou, tudo bem. Só que eu não estou falando de sentimento, eu estou falando aqui de responsabilidade, tá, Pedro? Essa coisa de falar que ama, mas não prova, isso aí é sentimento. Eu quero de responsabilidade, Pedro, é isso que eu quero. Você me ama mais do que todos esses outros? Sim, Senhor, você sabe. Pois é, apacenta os meus cordeiros. Sabe o que ele está dizendo? Cuida dos filhos deles. Você tem uma responsabilidade a partir de hoje, de fazer o meu id, de fazer a minha vontade, de fazer aquilo que eu estava fazendo
Jesus levanta Pedro como pastor de Jerusalém, de Israel lá, tá? Agora Jesus pega Pedro uma certa feita e manda ele ir para Cesareia, porque lá em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, estava orando, dizendo: Deus, socorre o nosso povo, abençoa a nossa casa, abençoa a nossa geração, faz alguma coisa aqui em Cesareia. Deus manda Pedro ir lá para Cesareia. Cornélio estava orando, Pedro estava lá na cidade de Jope, na casa de Simão, e aí o anjo vem do céu, fala para Cornélio dizendo: prepara 2 soldados, manda lá na cidade de Jope. Pedro está hospedado na casa de Simão, vai lá. Quando os soldados vêm, Pedro vai orar, Deus dá uma visão para Pedro de um lençol que estava cheio de animais, répteis, né? Mamíferos, molúsculos, invertebrados, vários animais ali. E os irmãos sabem que os judeus não comiam esses animais, né? Rã, sapo, né? Rã é a mesma coisa que sapo. Tem gente que come até cobra. Pedro não comia. Judeu não come esses negócios, né? Judeu toda a vida. E aí, só que aquilo ali era uma tipologia, entende, amados? É porque na visão de Pedro, o gentil era um sapo. Na visão de Pedro, o gentil era um monte de cobra. Nós, para eles, era cobra. E eu acho que até hoje. Eu acho que até hoje. Tava lá em Israel para você ver se você é bem-vindo lá. É como turista, vai morar lá dentro que você vai ver que o negócio é meio que diferente. Até hoje eles ainda pensam que a gente ainda não é bem-vindo lá, entende? Então, na vista de Pedro, o gentil era um monte de cobra, de lesma, molúsculo, né? E aí veio uma voz que diz: Pedro, mata esses animais e come. Pedro bolou, usando o verbo nosso aqui, né? Ele ficou zangado, dizendo: Senhor, eu não como coisa imunda. Você está vendo como que eles viam o gentil? Ele via o gentil como pessoas imundas, pessoas imprestáveis, que não servia para nada. E aí Deus falou: Pedro, não considere imundo o que Deus purificou. É imundo na sua ótica, na minha não, tá? Você não falou que me amava? Pois é, e agora? Eu estou mandando você ir para Cesareia e você vai dizer que os cesarianos são imundos? Deus não gostou, não. Foi lá, Jesus batizou todo mundo com o Espírito Santo, salvou a casa de Cornélio, volta todo mundo de lá feliz, abismado, dizendo da promessa que Deus fez para Israel. Deus está derramando sobre os gentios. Olha que coisa linda! A promessa do derramamento do Espírito Santo que Deus falou pela boca de Joel, que era para Israel, Ele está derramando essa promessa na vida do gentio. Meu amado, todas as promessas que Deus fez a Abraão se cumpre também na nossa vida. Caso a gente viva os mesmos princípios, Deus vai ser glorificado. Essa é a vontade dele para a minha vida e para a sua vida. Amém, meus queridos? Pedro não entendia isso. O ser humano é ruim de entendimento mesmo, é grosso. Sabe o que Deus faz? Volta para Jerusalém, Pedro, vai lá tomar conta da igreja. Aí chega lá na cidade de Tarso, tem um baixinho nojento da família de Benjamim, chato, que Deus me livre, mas corajoso. E aí Deus vai lá e dá um banho de sangue nele, transforma Saulo em Paulo e manda para a Ásia. Vai, Paulo. E aí Paulo vai, segue viagem. Começa em Antioquia, passa por Troade, lá vai passar Motraça, Neápolis, e na Macedônia, Filipe constrói uma igreja. Deus abençoa, gente salva, cura divina e batiza com o Espírito Santo. E vai Paulo trabalhando, um homem reconstruído, Pedro lá em Jerusalém. Lá na frente, os dois se encontram, briga. Tá vendo como que Pedro era encrenqueiro? Tem gente que é encrenqueiro, não tem jeito não. Por causa do entendimento, sabe? Não entende as coisas como que funciona. Então, quando eu não entendo os planos que Deus tem na minha vida, eles não se concretizam. Entenda isso aqui. Você precisa entender os planos. Era demais para a vida de Abraão? Sim. Pai de uma nação. Se Abraão não tivesse essa cabeça, ele ia ser pai de um filho ou de 2 ou 3 pessoas, mas de uma nação? Como que se entende isso? A vontade de Deus na sua vida, meu amado, glórias a Deus, é tão grande que às vezes você não consegue entender. Mas busca a Deus para que no andar da sua jornada Ele te revele. Amém? E eu finalizo aqui, estou indo para o final. Versículo 4 está escrito assim, ó. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito. Veja, assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito. Abraão falou: é tudo isso que vai acontecer comigo? É. Então nós não vamos mais conversar, tá tudo certo, a partir de hoje eu vou arrumar minha mala, vou pegar tudo que eu tenho e vou de encontro ao cumprimento da sua promessa. Louvado seja o nome de Jesus, é isso que a gente tem que fazer.
Senhor, eu tenho que renunciar, então eu vou renunciar agora. Eu não vou deixar para amanhã não, é hoje. Aleluia. O que eu tenho que fazer para você revelar a sua vontade na minha vida? Merisvaldo, você tem que fazer isso, então eu vou fazer agora. Glórias a Deus. Partiu Abraão. Sem discutir, sem conversar mais. Tudo bem, eu estou indo agora. E ele foi. Glórias a Deus. Versículo de número 6 e 7 para nós finalizar. Está escrito assim, ó. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E então os cananeus estavam na terra. Apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe apareceu. Como? Eu não sei. Deus apareceu para Abraão depois que Abraão saiu. Depois que Abraão foi de encontro à promessa de Deus, Deus se manifestou para ele e falou: você estava no endereço certo. Essa terra eu vou dar à sua nação. É aqui. Glórias a Deus. Você está no lugar certo. Você está na terra certa. Você está no momento certo. Deus se manifestou a Abraão. Amados, faça o que Deus manda você fazer e Ele vai se manifestar a você. Ao passo que você vai fazendo a vontade de Deus, Ele vai revelando a vontade dEle para você. Ao passo que você vai vivendo o que Deus manda você viver, Ele vai revelando a vontade dEle para você. Ele vai revelando o que você tem que fazer, entendeu? Abraão agora está na terra e ele falou: você estava no endereço certo. Alguns pesquisadores dizem que de lá de Aram-Padã a Carvalho de Moré dava cerca de 420 quilômetros. Andar 420 quilômetros de moto é fácil, de carro é fácil, de bicicleta é cansativo, mas chega mais rápido. Agora na Canela, 420 quilômetros em cima de um camelo, porque era o animal mais rápido que Abraão tinha na época, camelo. Imagine, andar 420 quilômetros em cima de um camelo, como que é essa jornada? E ele vai, e quando ele entra na terra, Deus fala com ele: essa terra aqui, eu vou dar para sua descendência. É aqui que eu vou construir uma nação para mim. Deus se manifesta a Abraão. Faça a vontade de Deus, e Ele vai se manifestar para você. Amém, minha querida? Amém, meu querido? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deixa eu orar aqui por você e liberar essa palavra profética em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar a vida do meu irmão e da minha irmã. Ele e ela que ouviu essa palavra, que tomou posse dos milagres, que está disposto a renunciar a partir de agora, para fazer a sua vontade, apenas a sua vontade. Eu sei que aí do outro lado tem um monte de corajosos. Tem um monte de corajosos que estão dizendo: eis-me aqui. Pai, eu renuncio como Abraão renunciou, para ver a vontade e os planos do Senhor se cumprir na minha vida. Abençoa ela. Abençoa ele em nome de Jesus, Pai. Abre portas, guia eles no caminho. Dê direção, Pai, assim como o Senhor deu para Abraão. Abraão não tinha um endereço e não sabia para onde ia, mas ele estava andando na direção do Senhor. Aquele que faz a sua vontade, eles andam na direção do Senhor. E aí ele chegou na terra e o Senhor falou para ele: você está certo, é essa terra mesmo. Essa terra eu vou dar para sua descendência. É aqui que eu vou construir uma nação para mim. Pai, abençoa o teu filho aí. Abençoa a tua filha em nome de Jesus. Eu sei que eles estão tomando decisão aí agora. Para a glória do teu nome, venha orientá-los como o Senhor orientou a Abraão. E que tudo o que eles venham fazer, venha prosperar para a glória do teu nome. Assim eu abençoo a vida de todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.